Na mansão luxuosa em Búzios, no Rio de Janeiro, o ar estava tenso como corda prestes a se romper. Maria Graça, 60 anos, governanta carioca que trabalhava para a família Moreira há 5 anos, limpava a cozinha com movimentos mecânicos, mas os ouvidos escutavam, sempre escutavam. Porque na área da piscina, Isabela Costa, 38 anos, noiva de Alexandre Moreira, estava de novo maltratando os gêmeos. Não com as mãos, não com violência física, mas com palavras cortantes como lâminas, com desprezo que feria mais profundamente que qualquer tapa. E Maria, que tinha neto surdo, que conhecia Libras perfeitamente, que acreditava na beleza da cultura surda, sentia a raiva crescer. Todo dia, toda hora, todo minuto. Léo e Sofia, 7 anos, sentavam na beira da piscina, os pezinhos na água azul turquesa. Mas não brincavam, não riam, estavam tensos, porque Isabela estava ali. E quando Isabela estava ali, nada era seguro. Olha, dizia Isabela ao telefone com uma amiga, falando de propósito, rápido, estou presa aqui com 2 crianças defeituosas. Nasceram surdas, completamente inúteis. Ficam fazendo esses gestos ridículos com as mãos, que nem macacos. Ria. Léo e Sofia não ouviam palavras, mas viam expressão, viam desprezo e entendiam perfeitamente que eram odiados pelo que eram, por como tinham nascido. Alexandre Moreira, 50 anos, arquiteto renomado, estava no escritório. Trabalhava em projeto importante. Tinha ouvido reclamações de Isabela. As crianças precisam se integrar no mundo dos ouvintes, dizia sempre. Não posso aprender essa língua estranha. É perda de tempo. Eles precisam aprender a falar, a ler lábios, a serem normais. E Alexandre, cansado, apaixonado, querendo paz, tinha aceitado. Isabela tem razão, dizia para Maria quando governanta protestava delicadamente. As crianças precisam se adaptar, não o mundo a elas. Era traição, traição dos próprios filhos. Mas Alexandre não via ainda. Estava cego, por amor errado, por preguiça emocional. Naquela tarde, Alexandre partia para a reunião em Niterói. Volto em 3 horas, dizia beijando Isabela. Se comporta direitinho com as crianças. Isabela sorria docemente. Claro, amor, vou ser perfeita. Mas assim que o carro sumia além do portão, sorriso caía. Máscara sumia. E monstro emergia. Se virava para os Léo e Sofia. Finalmente, 3 horas sem ter que fingir. Caminhava em direção a eles, com passo decidido. Levantem, saiam da piscina. Não quero olhar para vocês. As crianças se levantavam rapidamente, mãozinhas se movendo nervosas, tentando se comunicar, tentando entender o que ela queria, mas Isabela não olhava para as mãos deles. Ignorava deliberadamente. Léo fazia sinal. Mãos que se moviam com graça. Era sinal novo que tinham aprendido na escola. Família, mão aberta no peito, depois se abrindo. Queria mostrar para Isabela. Queria compartilhar. Queria conexão. Sofia o ajudava, fazendo o mesmo sinal, sorrindo timidamente, esperando, sempre esperando que talvez hoje fosse diferente. Talvez hoje Isabela visse beleza, visse eles, de verdade, mas Isabela olhava com nojo puro. O que vocês estão fazendo? Esses gestos ridículos de novo? A voz era cortante, cruel. Chega, chega com esse circo, gritava mesmo sabendo que não ouviam volume. Mas viam raiva, viam ódio. Léo tentava de novo, mais devagar, mais claramente. Sinal para a família. Queria que ela entendesse, que visse que estavam tentando, que queriam incluir. Mas Isabela explodia. Se aproximava rapidamente. Agarrava pulsos de Léo com força, com violência. Forçava as mãozinhas do menino para baixo, segurando firme, imóveis. Uessa palavras, gritava na cara. Se você tem palavras, se você tem cérebro, para com essas coisas de macaco. Léo tentava se soltar, a dor nos pulsos, mas mais que dor física, dor na alma. Era humilhação, era negação de si mesmo, de quem era. Sofia começava a chorar, silenciosamente, como sempre, lágrimas descendo sem sons. Maria via tudo, da janela da cozinha, via Isabela agarrar pulsos de Léo. Via a expressão do menino, via Sofia chorando,
E algo dentro dela se quebrava. Não se quebrava. Explodia. 5 anos testemunhando abuso psicológico. 5 anos vendo crianças lindas, inteligentes, perfeitas serem tratadas como defeituosas, como vergonha, como erros. Chega, sussurrava, chega. Largava o pano de prato, caminhava para a porta. Não corria, caminhava, com calma aterrorizante, com determinação absoluta, com raiva justa que tinha esperado tempo demais para ser libertada. Saía. Na área da piscina, Isabela tinha soltado Léo, mas continuava a insultar. Nunca vão ser normais. Nunca vão fazer parte dessa família. São vergonha. São... Mas não terminava, porque Maria estava ali, em pé a 2 metros, os olhos queimando. Isabela se virava. Ah, a empregada. O que você quer? Volta para a cozinha. Mas Maria não se movia, não falava, só olhava. E naquele olhar, Isabela via algo que a fazia hesitar. Via promessa. Promessa de justiça, promessa de consequências. Promessa que hoje, finalmente ia pagar por cada palavra cruel, por cada gesto desprezado, por cada lágrima causada. Eu disse volta para... Começava Isabela, mas Maria avançava. 1 passo, 2 passos, 3. Isabela recuava. O que você pensa que vai fazer? Sou noiva do seu patrão, vou te fazer ser demitida. Mas Maria falava finalmente, voz baixa, controlada, mas cheia de algo que fazia tremer. Meu neto é surdo, tem 10 anos, e quando faz sinais vejo poesia, vejo inteligência, vejo beleza. Dava outro passo. Mas você vê circo, vê macacos, vê defeitos. Outro passo. Hoje te ensino lição. Lição que nunca vai esquecer. Isabela tentava correr, mas Maria era rápida, surpreendentemente rápida para os 60 anos. Agarrava pulsos de Isabela, exatamente como Isabela tinha agarrado Léo, mas com força maior, com determinação de anos de raiva contida. Virava Isabela, levava mãos atrás das costas, segurava firme. Isabela gritava, me solta, você é louca. Mas Maria não soltava. Com mão livre, pegava fones com cancelamento de ruído. Aqueles caros que Alexandre usava para trabalhar. Estavam na mesa perto. Colocava na cabeça de Isabela. Forçando. Isabela tentava sacudir a cabeça. Mas Maria estava determinada. Ativava cancelamento de ruído. Volume no máximo. Som branco ensurdecedor. E de repente Isabela estava em mundo silencioso. Mãos imobilizadas. Ouvidos bloqueados. Incapaz de se comunicar. De ouvir. De usar ferramentas que sempre tinha dado como garantidas. Você quer saber o que acontece? Quando o preconceito encontra justiça? Deixa um like se está aplaudindo Maria. Se inscreve para ver como termina. Comenta justiça se seu coração está batendo forte. De Búzios, do Rio, nos avisa. Continua. Está chegando o momento mais poderoso. O pânico explodia nos olhos de Isabela. Tentava falar, mas com fones bombeando ruído branco no volume máximo, não ouvia nem a própria voz. Tentava soltar as mãos, mas Maria segurava firme, com força nascida de 5 anos de raiva justa. Agora entende? Dizia Maria mesmo Isabela não ouvindo. Agora sente o que eles sentem todo dia? Silêncio, isolamento, impotência. Léo e Sofia olhavam, não com medo, mas com algo diferente. Justiça. Finalmente, alguém protegia, alguém defendia, alguém dizia que eles estavam certos, e Isabela estava errada. Maria segurava Isabela assim por 30 segundos. 30 segundos que, para Isabela, pareciam eternidade. O mundo sumido. Nenhum som, nenhuma capacidade de comunicar com mãos. Só escuridão sensorial, pânico puro. Depois Maria soltava, tirava fones, largava pulsos. Isabela desabava no chão, respirava pesadamente, os olhos cheios de lágrimas de choque. O que você fez? A voz tremia. Maria se ajoelhava na frente dela. Dei lição, lição de empatia. Por 30 segundos você viveu como eles vivem sempre, mas com diferença importante. Você sabia que ia acabar. Eles não têm essa certeza. Para eles é vida. Todo dia, todo momento. Isabela se levantava, tremendo. Você está acabada. Acabada. Quando
Alexandre soube, mas Maria a interrompia. Quando Alexandre souber o quê? Que você agarrou pulsos do filho dele, que chamou os filhos dele de circo e macacos, que disse que nunca vão ser normais, apontava Léo e Sofia. Eles viram tudo e podem contar, não com voz, mas com mãos. E eu vou traduzir cada sinal. Isabela percebia a armadilha. Percebia que pela primeira vez as vítimas tinham testemunha, tinham voz, através de Maria, através de alguém que falava a língua delas. Bem naquele momento, se ouvia barulho de carro. Alexandre voltava. Antes do previsto. Reunião tinha sido breve. Entrava pela porta lateral. Via cena na área da piscina. Isabela no chão. Maria de pé sobre ela. Léo e Sofia olhando com expressões intensas. O que está acontecendo aqui? A voz era choque. Isabela se levantava rapidamente. Corria para Alexandre. Aquela louca me atacou, me pôs fones, segurou minhas mãos, ficou louca. Demite ela. Agora! Mas Alexandre não olhava a Isabela. Olhava para os filhos. Os rostinhos diziam algo. Algo importante. Algo que não podia ignorar. Se ajoelhava na frente de Léo e Sofia. O que aconteceu? De verdade? Léo e Sofia se olhavam. Depois começavam a sinalizar. Mãos se movendo rapidamente, com urgência, com emoção que não conseguiam conter. Alexandre sabia poucos sinais. Muito poucos. Mas via intensidade, via raiva, via dor. Se virava para Maria. O que eles estão dizendo? Maria traduzia. Voz firme, clara. Dizem que Isabela agarrou pulsos de Léo. Com força. Ainda. Tem marcas vermelhas, olhe. Alexandre olhava. Realmente, pulsos de Léo tinham marcas, dedos que tinham apertado. Com violência. Maria continuava traduzindo. Dizem que Isabela os chamou de circo. Que disse que nunca vão ser normais, que disse que os gestos deles são ridículos, que gritou usa palavras se tem cérebro. Cada frase era punhal no coração de Alexandre. E dizem, Maria fazia pausa, voz rachando levemente, que ela faz isso sempre, todo dia, desde que chegou, mas tinham medo de dizer, porque ela dizia que você não ia acreditar neles, porque são defeituosos. Isabela negava freneticamente. Mentiras, tudo mentira, são crianças, querem atenção. Você acredita em mim, né, Alexandre? Você me ama. Mas Alexandre olhava para os filhos, via lágrimas nos olhos de Sofia, via marcas vermelhas nos pulsos de Léo, via como tremiam, como se agarravam a Maria, não a ele, não ao pai, mas à governanta, porque governanta tinha protegido, pai não tinha visto, não tinha querido ver. É Isabela, dizia devagar. Você já disse essas coisas? Isabela hesitava, só fração de segundo, mas era suficiente. Eu só estava tentando educar eles, fazer eles se integrarem. É pro bem deles. Era a admissão mascarada de justificativa. Alexandre se levantava. Educação, chamar crianças de circo, agarrar com violência, dizer que nunca vão ser normais. A voz subia. Isso não é educação. É abuso, é crueldade, Não achava palavras. Se virava para Maria. E você? O que você fez? Exatamente, Maria explicava. Sem desculpas, sem justificativas. Peguei os pulsos dela, segurei atrás das costas, como ela fez com Léo. Depois coloquei fones com cancelamento de ruído, volume máximo, por 30 segundos. Assim, ela podia sentir o que significa ser privada de comunicação. De sentidos, de controle. Alexandre olhava chocado. Você fez violência? Maria balançava a cabeça. Não. Fiz justiça poética. Dei lição que nenhuma palavra podia ensinar. Por 30 segundos ela viveu o que essas crianças vivem todo dia. E talvez, só talvez, vai entender. Alexandre não sabia o que dizer. Parte dele estava escandalizada. Governanta tinha colocado mãos na noiva dele. Mas outra parte mais profunda, entendia. Via as marcas nos pulsos de Léo. Via como os filhos se agarravam a Maria. Via a verdade que tinha evitado por meses. Se virava para Isabela. É verdade? Tudo o que eles disseram? Isabela via que estava perdendo. Alexandre, amor, eu te amo. Mas essas crianças são tão difíceis.
Não respondem, não falam, como posso amá-las? Era a confissão final. Era a verdade nua. Não amava as crianças. Odiava elas, pelo que eram, por como tinham nascido. Alexandre sentia algo quebrar por dentro. Sai, dizia com voz perigosamente calma. O quê? Isabela estava confusa. Sai da minha casa agora. A voz subia. Agora. Isabela ainda tentava. Mas somos noivos. Íamos casar. Você me ama. Alexandre olhava como se visse pela primeira vez. Amava a ilusão. Amava a máscara. Você é pessoa que odeia crianças inocentes porque nasceram diferentes. É pessoa que chama meus filhos de circo. É pessoa que usa violência física. Não te quero na minha vida. Não te quero perto dos meus filhos. Sai. Era final. Era definitivo. Não tinha espaço para discussão. Isabela pegava a bolsa. Vai se arrepender, todo mundo vai saber. Vou dizer para todo mundo que você é louco, que seus filhos são... Mas Alexandre avançava para ela. Termina essa frase. Te desafio. Termina e ligo para a polícia por abuso de menores, com testemunha, com marcas físicas, com tudo. Isabela fechava a boca, se virava, caminhava para a porta, mas antes de sair, lançava a última flecha. Boa sorte com suas crianças quebradas. Era veneno final. Era crueldade última. Alexandre tinha que se segurar fisicamente para não ir atrás, mas Maria tocava o braço dele. Deixa ir. Ela não vale a raiva, só vale que está indo embora. Depois que Isabela partia, casa caía em silêncio pesado. Alexandre sentava numa cadeira, cabeça entre as mãos. O que eu fiz? Como permiti isso? Maria sentava ao lado. Amou pessoa errada. Acontece. Mas Alexandre balançava a cabeça violentamente. Não, é mais que isso. Traí meus filhos. Por meses deixei aquela mulher maltratar eles, chamar de nomes, fazer eles se sentirem defeituosos. E eu disse que tinham que se adaptar, que era pro bem deles. Olhava Léo e Sofia, que ainda estavam perto da piscina, incertos, com medo, não sabendo o que ia acontecer depois. Alexandre se levantava. Caminhava para os filhos, se ajoelhava de novo. Dessa vez tentava sinalizar. Era desajeitado, impreciso, mas tentava. Fazia sinal que tinha aprendido meses atrás, mas nunca usado. Desculpa, mão no coração descendo. Léo e Sofia olhavam. Depois, devagar, Sofia fazia sinal. Por quê? Alexandre não entendia. Olhava Maria. Está perguntando por que você está pedindo desculpa. Alexandre tentava responder com sinais, mas não sabia o suficiente. Frustrado, falava, e Maria traduzia. Por que não te protegi? Porque deixei pessoa má te machucar. Porque pensei que vocês tinham que mudar, quando era eu que tinha que mudar. Você está chorando? Nós também. Deixa um like se seu coração está quebrado e curado junto. Se inscreve pro final que vai mudar tudo. Comenta proteção se acredita que crianças merecem defensores. Continua. A transformação está começando. Naquela noite, Alexandre tomava a decisão que ia mudar tudo. Amanhã, anunciava para Maria. Começa o curso intensivo de Libras. Todo dia. 3 horas por dia. Até quando não falar fluentemente com meus filhos. Maria acenava com aprovação. É decisão certa, mas, Senhor, não só para comunicar, mas para mostrar que eles são perfeitos, que a língua deles é linda, que não precisam mudar. Alexandre entendia. Sim, exatamente. Sou eu que preciso mudar, não eles. Era a revelação que chegava tarde demais, mas não tarde demais para consertar, não tarde demais para reconstruir. Nos dias seguintes, casa se transformava. Alexandre contratava. Professor de Libras. Vinha toda manhã. Não quer que as crianças aprendam? Perguntava professor. Não, respondia Alexandre. Eles já sabem. Sou eu que preciso aprender. E aprendia, com dedicação feroz, com urgência de pai que tinha perdido tempo, que tinha falhado, que precisava recuperar. As mãos dele, acostumadas a desenhar prédios, agora aprendiam a desenhar palavras no ar. Era desajeitado, cometia erros, mas tentava. E Léo e Sofia viam pai tentando, falhando, tentando de novo. E, devagar, timidamente, começavam a acreditar.
2 semanas depois da expulsão de Isabela, Alexandre tinha a primeira conversa de verdade com os filhos. Não através de Maria, não através de intérprete, mas diretamente. Era noite. Sentavam no jardim. Alexandre fazia sinal. Como você está? Sofia respondia. Bem. Depois hesitava. Fazia outro sinal. Papai está aprendendo. Não era pergunta. Era observação. Mas com maravilha. Com esperança. Alexandre acenava. Fazia sinal que tinha praticado o dia inteiro. Te amo. Sempre. Sofia sorria. Primeira vez em semanas. E respondia. Eu também. 2 palavras, mas que significavam universo. 1 mês depois, Alexandre organizava reunião. Com a escola das crianças, com terapeutas, com todos que sempre tinham dito que Léo e Sofia deviam se integrar. Quero dizer algo, anunciava. Meus filhos não precisam mudar. Não precisam se adaptar ao nosso mundo. Nós precisamos nos adaptar ao deles. Quero que a escola ofereça mais apoio em Libras. Quero que terapia se concentre não em fazer falar, mas em fazer florescer na língua deles. Alguns protestavam. Mas, senhor Moreira, mundo é de ouvintes. Precisam se preparar. Alexandre respondia com firmeza. Mundo pode mudar. E vai começar a mudar na minha casa, na escola deles, na vida deles. 3 meses depois, Alexandre fazia algo revolucionário. Contratava tutor surdo, adulto surdo que usava Libras fluentemente. Quero que meus filhos tenham modelo, explicava para Maria. Alguém que mostra que ser surdo não é limite. É só jeito diferente de ser. O tutor Marcos, 35 anos, surdo desde nascimento, chegava. E pela primeira vez, Léo e Sofia viam um adulto como eles. Que vivia, que trabalhava, que ria, que era completo, não defeituoso, não quebrado, mas inteiro. Era presente que Alexandre não sabia que estava dando, mas que mudava tudo. 6 meses depois daquela noite terrível com Isabela, casa estava diferente. Completamente. Alexandre e crianças falavam fluentemente agora. Riam juntos. Discutiam. Brigavam como toda a família, mas em Libras. Linda, fluida, expressiva. Maria olhava com lágrimas de alegria. Fez milagre, dizia para Alexandre uma noite. Mas Alexandre balançava a cabeça. Não, você fez milagre naquela noite, quando ensinou lição, quando protegeu quando eu não protegi. Você salvou minha família. Maria sorria. Salvamos juntos. Eu abri os olhos. Você fez o trabalho. Um dia chegava a carta, de Isabela. Alexandre abria com cautela. Lia. Era desculpa? Não. Era ameaça. Legal. Por agressão, por demissão injusta, por difamação. Alexandre ria amargamente. Ainda não entende. Ainda acha que é vítima. Mostrava a carta para o advogado. O que posso fazer? Advogado lia. Temos testemunha, marcas físicas na criança. E se quiser, podemos contraprocessar por abuso de menores. Alexandre pensava. Depois decidia. Não, deixa para lá. Não vale a energia. Não vale tempo com meus filhos. Responde que se ela retirar, nós não processamos. Caso contrário, mostramos tudo. Isabela retirava, silenciosamente. Era derrota final. 1 ano depois, Alexandre recebia convite. Conferência sobre educação para crianças surdas. Gostaríamos que você falasse, como pai que aprendeu, que mudou. Alexandre estava nervoso. Não sou especialista, sou só pai. Mas organizadores insistiam. Exatamente. Precisa voz de pai, de alguém que errou e que consertou. Alexandre aceitava. No palco, na frente de centenas, contava. Permiti que noiva maltratasse meus filhos, os chamasse de defeituosos, porque acreditava que tinham que se adaptar. Depois, governanta corajosa deu lição, não nas crianças, mas na noiva. E em mim. Mostrou fisicamente o que significa ser privado de comunicação. E eu entendi. Mudei. Aprendi. A sala aplaudia. Mas Alexandre continuava. Não sou herói. Sou pai que falhou, mas que teve segunda chance, graças à mulher corajosa. E a crianças que perdoaram. Chamava Maria para o palco. Ela protestava. Mas Alexandre insistia. Sem ela, teria perdido meus filhos. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ela ensinou que justiça às vezes exige ação direta,
que proteção, às vezes, significa fazer coisas desconfortáveis, difíceis, mas necessárias. Maria falava brevemente. Fiz só o que a avó faz. Protege os netos. Ensina quem faz mal, mostra amor. Era a simplicidade que comovia todos. 2 anos depois daquela noite, Léo tinha 9 anos. Estava na turma. Crianças ouvintes e surdas juntas. Professor usava libras e voz. Era inclusão de verdade. Durante intervalo, menino novo chegava. Falava só português, não sabia libras. Léo ouvia confuso, se aproximava. Fazia gesto. Oi. Menino não entendia. Léo pegava papel, escrevia. Me chamo Léo, sou surdo, falo com mãos. Posso te ensinar? Menino lia, acenava entusiasmado. E Léo ensinava. Primeiro sinal. Amigo. Era círculo que se fechava. De criança maltratada pela língua. A criança que ensinava a língua. Com orgulho, com alegria. Sofia tinha caminho diferente, mas paralelo. Tinha começado canal no YouTube, com ajuda de Alexandre. Vida de menina surda chamava. Mostrava dia normal, escola, jogos, família. Tudo em libras com legendas. Tinha 100 mil inscritos em 6 meses. Comentários diziam, não sabia que surdos podiam ser tão felizes. Minha filha é surda, isso me dá esperança. Estou aprendendo libras graças a você. Era impacto que ninguém tinha previsto. Sofia, que Isabela tinha chamado de defeituosa, estava educando o mundo. Você acredita no poder da mudança? Deixa um like. Se inscreve pro Final Inspirador. Comenta, vou aprender se essa história te ensinou algo. Último ato chegando. 5 anos depois daquela noite, quando Maria tinha ensinado lição para Isabela, Léo e Sofia tinham 12 anos. Não eram mais criancinhas assustadas. Eram adolescentes seguros, orgulhosos, fortes. A mansão em Búzios tinha se tornado centro informal para famílias com crianças surdas. Alexandre tinha transformado parte da propriedade. Centro Maria Graça chamava. Lugar onde pais aprendiam libras. Onde crianças surdas achavam comunidade. Onde cultura surda era celebrada. Não tolerada, celebrada. Maria, agora 65 anos, era diretora honorária. Nunca pensei que lição de 30 segundos ia levar a isso, dizia sempre. Alexandre tinha 55 anos. Tinha deixado a arquitetura, não completamente, mas tinha transformado. Projeto espaços acessíveis agora, explicava. Não só rampas para cadeiras de rodas, mas espaços onde surdos podem se comunicar facilmente. Iluminação perfeita, para ver sinais. Acústica que reduz eco para quem usa aparelhos auditivos. Design universal de verdade. Era chamado no mundo inteiro. Para conferências, para projetos. Arquiteto que aprendeu com próprios erros, chamavam artigos. Não se ofendia. Era verdade. Tinha aprendido. Dolorosamente, mas completamente. Um dia, chegava e-mail inesperado, de Isabela. Depois de 5 anos de silêncio. Alexandre hesitava. Depois abria. Lia. Alexandre, sei que não mereço resposta, mas preciso dizer. Aquela noite, quando Maria me ensinou, odiei. Por meses. Anos. Mas devagar comecei a entender. Fiz terapia. Li. Aprendi sobre cultura surda. E entendi. Era monstro. Não peço perdão, mas quero que saiba. Estou aprendendo libras. Trabalho com crianças surdas como voluntária, tentando consertar. Não com você, não com Léo e Sofia, mas com outros. É a única redenção possível. Alexandre lia 2 vezes, 3 vezes. Não sabia como se sentir. Mostrava e-mail para Maria. O que você acha? Maria lia atentamente. Acho que lição funcionou. Só demorou 5 anos. Às vezes sementes crescem devagar, mas crescem. Alexandre acenava. Respondo? Maria refletia. Depende do Senhor. Mas se responder, talvez diga isso. Não posso perdoar pelos meus filhos, mas respeito o que está mudando, continue. Alexandre escrevia exatamente aquilo. Era fechamento, não reconciliação, mas reconhecimento que pessoas podem mudar, até as piores, com tempo, com trabalho, com vontade. 10 anos depois daquela noite, Léo tinha 17 anos. Estava prestes a entrar na universidade. Estudo engenharia de som, anunciava. Alexandre ficava confuso. Mas você é surdo.
Léo sorria. Sinalizava: exatamente. Quero criar tecnologias para surdos, não para nos fazer ouvir, mas para nos fazer viver melhor. Alarmes visuais, tradutores automáticos de voz para libras, coisas que melhoram nossa vida, na nossa língua. Era brilhantismo, era visão. Alexandre estava incrivelmente orgulhoso. Meu filho é gênio. Léo ria. Não, sou surdo que quer ajudar outros surdos. É tudo. Sofia tinha 17 anos. Tinha caminho diferente. Quero ser atriz, anunciava. Mas não em filmes só para surdos. Quero estar em filmes normais, onde personagem é surda. Mas história não é sobre surdez. É só personagem que acontece ser surda. Era distinção importante. Não quero ser atriz surda corajosa, explicava. Quero ser atriz que acontece ser surda. Como não dizem, atriz de olhos castanhos corajosa. Alexandre entendia perfeitamente. A filha queria normalidade, não pornografia inspiracional. Queria ser vista, não como símbolo, mas como pessoa. 15 anos depois daquela noite, Maria tinha 75 anos. Estava mais devagar fisicamente, mas ainda trabalhava no centro. Um dia, casal jovem chegava, com menininha de 4 anos, recém-diagnosticada surda. Mãe chorava. O que fazemos? Como ela vai viver? Vai ser feliz? Maria pegava a mão da mãe. Olha, apontava pela janela. Léo e Sofia estavam lá, visitando da universidade, rindo, sinalizando animadamente. Vivos, felizes, completos. Essa é a resposta. Sua filha vai viver, vai ser feliz, se vocês aprenderem a língua dela, se vocês celebrarem quem ela é, não quem vocês querem que ela seja. Mãe olhava, via, começava a entender. 20 anos depois daquela noite, Alexandre tinha 70 anos, publicava livro. A lição: Como 30 segundos mudaram tudo. Contava a história completa. Isabela, o maltrato, Maria, a lição física, o despertar, a transformação. Não justifico. Violência, escrevia na introdução. Mas às vezes lição drástica é a única que funciona. Maria arriscou emprego, liberdade, tudo, para proteger crianças que ninguém protegia, inclusive o pai delas. Sou grato e humilhado e mudado para sempre. Livro se tornava best-seller, discutido em todo lugar. Alguns criticavam o método de Maria, outros celebravam, mas todos concordavam. Tinha funcionado. 25 anos depois, história era lenda. O caso de Búzios chamavam. História de governanta que tinha ensinado lição física e tinha imobilizado mãos e ouvidos de maltratante, fazendo ela sentir fração do que vítimas sentiam. Era controverso, mas era eficaz. Era discutido em cursos de ética, de justiça, de proteção infantil. Era certo? Perguntavam professores. Estudantes debatiam, mas a resposta era simples. Tinha salvado 2 crianças. Tinha acordado um pai. Tinha mudado uma família. Talvez método fosse questionável, mas resultado era inegável. Maria morreu em paz aos 80 anos, rodeada por família. Alexandre, Léo, Sofia, centenas de famílias que tinha ajudado. Fiz bem? Perguntava nas últimas horas. Alexandre segurava a mão dela. Você fez milagre. Salvou meus filhos. Me salvou. Ensinou que proteção às vezes exige coragem, ação, risco. Maria sorria. Então, vida valeu, é tudo o que queria. Fechava os olhos. Mulher que tinha visto injustiça e tinha agido, não com palavras, mas com ação direta. Ação que tinha mudado tudo. Enterraram Maria no cemitério com vista para o mar. A lápide dizia: Maria Graça, 1963-2043. Quando noiva maltratava gêmeos surdos do milionário, chamando-os de defeituosos e circo, ela ensinou lição. Imobilizou mãos da agressora. Bloqueou ouvidos. Por 30 segundos, fez sentir impotência que vítimas sentiam sempre. Era justiça poética. Era proteção corajosa. Era amor que não negociava. Pai acordou. Crianças foram salvas. Família foi transformada. Com ação de 30 segundos, que mudou 30 anos. 30 anos depois daquela noite, Léo tinha 47. Tinha revolucionado tecnologia para surdos.
Tinha criado 20 dispositivos, todos projetados não para consertar surdez, mas para melhorar vida surda. Não somos quebrados, dizia em toda a entrevista. Somos diferentes. E tecnologia precisa celebrar diferença, não eliminar. Os dispositivos dele eram usados por milhões. Sofia tinha 47. Tinha ganho Oscar, por papel onde interpretava detetive, que acontecia ser surda. Mas a história não era sobre surdez, era sobre crime. Finalmente, tinha dito aceitando o prêmio. Personagem surda que não é inspiração, é só pessoa. Obrigada a todos que viram além da minha surdez. Alexandre morreu aos 85 anos. Tinha vivido bem. Tinha visto filhos se tornarem líderes, inovadores, agentes de mudança. Nas últimas horas, Léo e Sofia estavam com ele. Sinalizavam. Obrigado por ter aprendido, por ter mudado. Alexandre sorria. Sinalizava de volta com mãos trêmulas. Obrigado por terem perdoado, por terem ensinado, por serem quem são, perfeitos, sempre perfeitos. Era a última conversa, na língua que tinha aprendido tarde demais, mas que tinha aprendido completamente. Era redenção, era amor, era família, porque essa era a verdade final. Uma noite, governanta viu maltrato, viu noiva agarrar pulsos de criança surda, chamar de circo, dizer que nunca seria normal. E aquela governanta não chamou ajuda, não esperou o pai, agiu, agarrou pulsos da agressora, bloqueou ouvidos, por 30 segundos, fez sentir impotência, isolamento, medo, que vítimas sentiam diariamente. Era lição drástica, controversa, mas necessária, porque acordou o pai que dormia, que estava cego, que traía filhos por amor errado, e naqueles 30 segundos, tudo mudou. Pai abriu olhos, aprendeu língua dos filhos, celebrou diferença, construiu centro, escreveu livros, mudou carreira, dedicou vida a consertar. E crianças que tinham sido chamadas de defeituosas, circo, anormais, se tornaram líderes, inovadores, orgulho da comunidade. Surda? Não apesar da surdez, mas com surdez, como parte de quem eram, como força, como identidade, como beleza. Tudo porque governanta teve coragem de ensinar lição, com mãos, com fones, com justiça poética que falou mais alto que 1000 palavras, como Maria ensinou, como Alexandre aprendeu, como Léo e Sofia floresceram, na língua deles, na identidade deles, na perfeição deles. Você acredita em justiça poética? Deixa um like se Maria é sua heroína. Se inscreve para mais histórias de coragem. Comenta. Vou defender. Se protegeria os vulneráveis. Obrigado por essa jornada poderosa. Lembra, às vezes proteger exige ação drástica. Às vezes, melhor lição é fazer agressor sentir o que vítimas sentem. Como Maria fez. Como mudou tudo. Até mais.